Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos nessa semana estudando a nossa lição, como nós temos estudado anteriormente a figura de sacerdote. Nós já estamos estudando o 7º capítulo do livro de Hebreus, que tem como tema o sacerdócio de Melquisedeque, que era a figura do sacrifício eterno de Cristo. Então, irmãos, nas outras lições anteriores, nós já estudamos Cristo como Filho de Deus, já estudamos Cristo como Filho do homem, que é superior aos anjos, e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Já estudamos também Cristo é superior a Moisés, e no período da incredulidade. Já estudamos também Cristo superior ao sumo sacerdote e outros mais. Agora vamos estudar o sacerdote de Melquisedeque como figura do sacerdote eterno de Cristo. Meus irmãos, eu sou a diaconisa de Lourdes, tá? Eu estou responsável por essa etapa dessa lição e vamos dar continuidade, né? Então, nessa semana, nós estamos estudando Melquisedeque como rei de justiça. A respeito de Melquisedeque, não sabemos muito, né? Mas o que traz os textos bíblicos é suficiente para que nós possamos entender a sua figura diante de Cristo. Então, meus irmãos, Melquisedeque era rei de Salém, que mais tarde veio se tornar Jerusalém. Ele é um tipo de Cristo. Não era apenas rei, mas também sacerdote. Já no seu nome significa rei de paz. Então, nesse contexto, ele entra na história no momento em que Abraão vence as batalhas dos reis, retorna da jornada, onde o seu sobrinho Ló foi levado como cativo, e ele vai somente com 318 pessoas, homens nascidos na sua casa, para essa batalha. Creio eu que o rei e o sacerdote Melquisedeque, vendo que somente para ele vencer essa guerra, somente se Deus fosse com ele. Então, meus amados irmãos, Ló havia sido levado e ele, Abraão, vence essa batalha. Então, nós temos aqui algumas características de Melquisedeque, tá? Melquisedeque, ele tem algumas características muito especiais, que ele era um sacerdote notável, ele era um rei respeitado, um grande abençoador. Na sua origem, ele não tem nem princípio, nem fim, a sua genealogia não foi citada, o escritor aos Hebreus não cita essa genealogia, mas nós sabemos que ele é uma figura de Cristo, uma tipologia de Cristo, né? Então, olha só. A Bíblia fala pela primeira vez dele no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Esta é uma breve referência que nos permite um plano para localizar a história de Melquisedeque. A vida de Melquisedeque, dentro da liturgia e dentro do notável sacerdote, não temos muito ao que falar sobre ele. Mas nosso objetivo é reconhecer que o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdotes, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. No versículo 5 até o 11, nos traz Melquisedeque como superior a Levi, né? Então, nós temos aqui a superioridade que o texto dos Hebreus nos traz, de Melquisedeque a Levi, também nos trazendo como Cristo superior a todos os sacerdotes, tá? No capítulo 7, no versículo 12 até o versículo 17, traz Jesus como um sacerdote para sempre. E aqui, meus irmãos, como o sacerdote Cristo é superior a todos os sacerdotes, pois ele é o sumo sacerdote perfeito, Davi já profetizou 1000 anos antes de que Jesus seria esse sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer que o sacerdócio de Cristo seria parecido com o de Melquisedeque, porque ele exercia duas funções. Exercia a função de rei, mas também exercia a função de sacerdote.
Como sacerdote, ele fazia todos os sacrifícios, levava todos os sacrifícios do povo perante Deus, fazia como mediador. Nesse momento, ele era mediador entre o povo e Deus. Nós sabemos que os sacrifícios feitos pelos sacerdotes, representando o sacrifício de Cristo, ele não tinha como apagar pecado, perdoar os pecados, mas somente Cristo, com o pacto da nova aliança, que veio morrer por nós, fazendo esse novo pacto. Nós vamos ver aqui para frente aqui que Jesus é o sacerdote de uma aliança superior a todas. Nós já vimos aqui em outros momentos que Jesus é superior a todos os outros sacerdotes. Então, Jesus é sacerdote para sempre. Jesus não poderia ser da ordem sacerdotal levítica, porque os sacerdotes levíticos da antiga aliança vinha da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. A lei de Moisés nada fala sobre os homens da tribo de Judá fazer sacrifício, fazer parte da ordem sacerdotal. Então, para que Jesus fosse sacerdote, algo teria que ser feito, teria que ser mudado. Então, como eu havia falado, a lei de Moisés nada dizia sobre os homens de Judá se tornarem sacerdote. Para que Jesus fosse sacerdote, tinha que ser mudado. E se o sacerdócio for mudado, a lei também precisava de uma mudança. Então, meus irmãos, Jesus é o sacerdote de uma aliança superior. Os sacerdotes levíticos eram fracos, eles pecavam e precisavam apresentar sacrifícios. Eles apresentavam esse sacrifício tanto pelos homens como por ele mesmo. Então, Jesus, pelo contrário, Jesus nunca pecou. Jesus é santo, é imaculado, separado e que não precisou fazer sacrifício por ele mesmo, né? E por si mesmo, ele nunca precisou. Como sacerdote levítico, tinha que fazer por eles. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdócio, superior a todos os outros, né? Então, a nossa lição, ela nos traz aqui a respeito de Melquisedeque, a importância dele. E aí nós temos que atentar aqui para esses pontos principais, não dando ênfase a Melquisedeque, mas sim ao sacerdócio de Cristo, assim como dá a prioridade ao Senhor Jesus, porque ele foi o mediador entre Deus e o homem verdadeiro, né? Somente Jesus é que deu a sua vida por nós para perdoar os nossos pecados. Essa foi a garantia. Então, Melquisedeque, ele aqui nos fala que ele não tinha pai nem mãe, já se apresentando como Cristo também, porque Jesus, como Cristo, Filho de Deus, ele também não tinha genealogia, tá, meus irmãos? E nada se registra a respeito da origem da família de Melquisedeque. Mas nós temos também que atentar os feitos semelhantes daqui do nossa lição, que foi feita a semelhança do Filho de Deus. Nessa expressão sobre Melquisedeque, o escritor aos Hebreus, ele traça um paralelo entre a figura do sacerdote de Salém e a pessoa de Cristo. E não podemos questionar a relação entre igual ou semelhança, tá? Então, nós podemos observar aqui que Cristo, o sacerdote eterno, tá? Chegamos ao terceiro ponto da nossa lição, e que nós vamos explorar os aspectos corretos de Melquisedeque e Jesus, Cristo, visto que revela o verdadeiro sobre os tempos futuros e estabelecido. Não mais um sacerdote familiar, como na antiga aliança, nem como um sacerdote nacional, como o de Levítico, mas como um sacerdote de Israel, um sacerdote eterno, que alcançaria toda a humanidade. E isso significa que Jesus Cristo atende tanto ao passado, o presente e o futuro. Só Jesus Cristo, ele foi e sempre será presente, passado e futuro. Encontramos em Cristo Jesus, que esse eterno, que se entregou a si mesmo como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme nos diz o autor, ele
ele carecia de reparo e substituição. Jesus é suficiente bastante para salvar Cristo, para salvar a humanidade, e se fundamenta na justiça de Melquisedeque. Então, meus irmãos, Cristo feito como fiador eterno de um novo pacto. Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele faz esse pacto, esse fiador, ele, com o sacrifício que este se apresenta periodicamente, o sacrifício feito pelos sacerdotes, ele só encobriu os pecados, mas Cristo, ele veio e nos purificou de todos os nossos pecados. Ele é que nos garante, através do seu sacrifício, que as promessas do novo pacto, que não pode falhar. O sacrifício garante tudo isso, pois ele, ao mesmo tempo que garante de Deus perante o homem, também garante ao homem perante Deus. Então, nós vemos aqui que só Jesus Cristo foi o mediador entre Deus e os homens. Nós chegamos aqui na parte que Jesus garantiu o pagamento com a sua própria vida, abolindo toda a antiga aliança, fazendo uma nova aliança, uma ordem superior. Cristo, o sacrifício eterno e imutável. Bom, nós queremos explicar aqui que Jesus que essa parte está devidamente entendida como uns argumentos que deveria ser guardado. E nós, como professores e alunos da escola dominical, nós devemos atentar para dar mais ênfase ao sacerdócio de Cristo, ao sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Como ele é um sacerdote de uma aliança superior, e como os sacerdotes levíticos, eles não poderiam de maneira alguma apagar nossos pecados. Só Jesus Cristo, que nunca pecou, ele não tinha pecado algum, foi que fez esse sacrifício perfeito. E como sacerdote perfeito, o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdotes, pois ele é o nosso sacerdote eterno. E o sacrifício dele foi fiel até hoje. A fidelidade de Cristo para com a igreja, para com o povo. Meus amados irmãos, queremos concluir aqui essa parte aqui, dizendo que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele foi ungido e foi entregue para salvação das nossas vidas, das nossas almas, quando morreu na cruz do Calvário, fazendo esse novo pacto, essa nova aliança. Queremos aqui agradecer a todos que estão conosco e quero perguntar aos irmãos se foi bom essa aula de hoje aqui e quero contar com vocês novamente na próxima aula. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.